E começamos então hoje por, naturalmente, olhar para aquilo que aconteceu ao grande benchmark, que é, obviamente, a Bitcoin, o grande benchmark dos mercados, do mercado de criptomoedas. E, como é óbvio e como temos vindo a observar nas últimas semanas, o grande chão dos $6.000 foi então quebrado de uma forma muito, muito impulsiva. Eu, no último vídeo, tinha-vos falado, essencialmente, sobre este último movimento que tínhamos tido, que tinha sido de forma bastante impulsiva. Eu tinha-vos dito que este tipo de movimentos acabam por ser difíceis de encontrar um chão. Normalmente, acabamos sempre por dar uma continuidade até que haja divergências na força relativa do preço que o ativo está a fazer. Neste caso, obviamente, falamos de Bitcoin, mas pode ser qualquer um outro ativo. Eles acabam por reagir sempre da mesma maneira. E a verdade é que continuámos a cair com bastante força. Portanto, nós na altura tínhamos visto, eu creio que estávamos mais ou menos aqui nesta barra dos 4.600. Portanto, isto vai há cerca... Aliás, estávamos mesmo ainda aqui, creio eu. Alguns nesta barra descendente. E a verdade é que a forma como o mercado estava a reagir e a forma como o preço se estava a formar, a maneira impulsiva como as velas vermelhas estavam a surgir, indicavam que o preço muito dificilmente iria encontrar uma base e que seria muito provável assistirmos a uma continuação baixista do preço da Bitcoin. A verdade é que esta última semana foi extremamente negativa para todo o mercado. Aliás, se vocês vierem ao Coin 360, dá precisamente para ver aquilo que foi a performance desta última semana. Claramente uma performance como todos nós vimos, uma performance extremamente negativa. XRP a cair 25%, Ethereum a cair 29%. Bitcoin aqui, eu creio que isto esteja desatualizado. Só aqui atualizar isto novamente. Mas Bitcoin a cair então 25%, Bitcoin Cash a cair 47%, Stellar 36%. Como todos percebemos, foi uma semana extremamente negativa. E eu creio que ele aqui nem conta desde o início. Reparem, se nós colocarmos aqui a performance de há um mês atrás, portanto, praticamente todo este mês de novembro, o cenário é ainda pior. Reparem, Bitcoin a perder 41% do seu valor, Ethereum a perder 46%. E acho que está à vista de todos que realmente a pressão que o mercado esteve a sofrer desde que quebrou o seu grande chão dos $6.000 levou-nos a ter naturalmente esta queda muito agressiva. E muitas vezes, e isto acontece essencialmente no mercado de ações também, até porque os fundamentais são diferentes, por exemplo, do mercado de Forex. Quando vemos uma faca desta cair com toda esta velocidade, é muito difícil querermos apanhá-la e é muito difícil estarmos a dizer não, o chão vai ser aqui, não, o chão vai ser este. É muito difícil nós conseguirmos definir isso. Que ferramentas é que essencialmente eu uso para tentar perceber onde é que pode estar aqui o chão da Bitcoin? Como vos digo, isto no fundo é estarmos aqui a fazer alguma adivinhação e futurologia, algo que nos mercados acaba por ser muito habitual, mas como sabem também é difícil conseguirmos ter uma noção realmente daquilo que podem ser as expectativas futuras, mas na minha ótica e na minha visão e na minha perspectiva daquilo que está neste momento a acontecer do ponto de vista unicamente técnico, reparem que aqui nós não temos grandes fundamentais. Eu posso olhar para o mercado cambial, por exemplo, e saber que, ok, amanhã vão sair dados do PIB nos Estados Unidos. Depois de amanhã vai sair dados sobre a balança comercial na Europa. Eu consigo, com base nisto, tentar prever qual é que é a expectativa que o mercado tem face à saída destes indicadores e como é que estes indicadores podem influenciar a cotação destas moedas. Nós, neste tipo de mercados, quando falamos de Bitcoin, estamos a falar de um mercado muito novo, muito embrionário, sem grandes fundamentais por trás, que possamos ter como base para uma perspectiva futura. E, portanto, é difícil, não tendo uma base fundamental muito grande, depois, claro, isso acaba por ser tudo discutível, podemos falar sobre o hash rate, sobre a dificuldade de mineração, a forma como isso
cria impacto ao preço. Tudo isso é obviamente legítimo, mas do ponto de vista daquilo que é toda a base fundamental da criptoeconomia e a forma como isto afeta o seu maior benchmark, ou seja, o seu maior ativo comparativo, que é neste caso a Bitcoin, é muito difícil nós conseguirmos prevê-lo. Portanto, temos de olhar de uma perspectiva unicamente técnica. De outra forma, é muito difícil nós conseguirmos prever a evolução do preço. E, portanto, olhando de uma perspectiva técnica, se eu olhar aqui para o preço da Bitcoin, para a cotação da Bitcoin, eu vejo que, obviamente, aqui perdemos este grande chão dos $6.000, que era o chão principal que o preço estava a formar, uma série de ordens compradoras, de interesse comprador. Isto era um grande buy cluster que estava a existir aqui nesta zona. Uma vez quebrado, não só despoletámos um panic sell, como tivemos também uma série de stop loss aqui a serem ativados e a trazerem-nos o preço a cair de uma forma muito, muito impulsiva. Ora, quando iniciamos estes movimentos mais impulsivos, estas quedas mais agressivas, mais secas, mais fortes, com uma menor amplitude temporal e uma maior amplitude daquilo que são as suas barras, é muito difícil nós conseguirmos adivinhar o sítio onde ela vai parar. Aquilo que nós podemos ver, e é aquilo que é mais fácil a nível técnico de prevermos, é essencialmente qual é que é a exaustão desta queda. Eu muitas vezes a técnica que uso é através da divergência do RSI. Isto é algo que eu também já vos tenho mostrado. Se nós olharmos para aquilo que o RSI tem feito no gráfico diário, nós vemos facilmente que ele finalmente está a mostrar aqui sinal de uma divergência. Ou seja, se nós olharmos para estes últimos mínimos, reparem, ele tem aqui uma primeira queda impulsiva, corrige, aqui até corrige de forma triangular, portanto ele faz aqui o mínimo no RSI, corrige, volta a fazer o mínimo de forma impulsiva, reparem, a força relativa do preço também cai, não há divergência, e agora com este último mínimo que fez, aqui sim já existe uma divergência. Okay? Muito pequena, mas a verdade é que ela já existe. Eu acredito que, olhando para aquilo que neste momento o mercado já fez, eventualmente podemos estar naquilo que se chama de uma onda sim. Ou seja, temos um movimento, isto tem muito por base a teoria de Dow, temos aqui uma primeira onda impulsiva, uma onda 2 corretiva, uma onda 3, que acaba por ser a mais forte para já, uma onda 4 e uma onda 5, onde começa a ser formada alguma divergência. Se eu olhar para um time frame mais curto, reparem aquilo que temos. Temos precisamente aqui onda 1, 2, 3 mais impulsiva, 4 mais extensa e depois uma quinta, onde acabamos por perder, aqui já acabamos por perder alguma força nestas quedas. Reparem que a queda já não é tão impulsiva, a pressão vendedora também já não é assim tão grande e acima de tudo temos muita divergência entre estes mínimos. Reparem que nós por pouco, e eu aqui estou a olhar obviamente para o gráfico da XTB que vai buscar preços médios a uma série de exchanges, mas se eu olhar aqui para a Bitstamp só, reparem, eu não faço um mínimo. E eu aqui também não faço um mínimo. Era muito importante termos feito aqui o mínimo relativo. E essencialmente eu acredito que este mínimo ainda pode ser aqui desenhado. E isso é muito importante. E é importante porquê? Porque isto vai nos dar mais uma divergência a ser feita. Reparem que, olhando para o gráfico, aliás, vamos olhar primeiro aqui para o gráfico a 4 horas. Portanto, eu vi aqui no gráfico diário que temos divergência já feita entre este mínimo e entre este mínimo. Ou seja, divergência feita entre os mínimos significa exaustão da força da queda. Ok? Isto significa o quê? Significa que, eventualmente, eu não sei porque eu não adivinho o futuro, mas, eventualmente, a queda já está, nesta altura, muito mais exausta. Portanto, está muito mais limitada a partir daqui. Se eu olhar para o gráfico de 4 horas, eu valido esta mesma divergência. Aqui com um problema. É que nós também já tínhamos tido aqui uma divergência nesta última queda. Portanto, a 4 horas não dá para ter uma grande perspectiva daquilo que realmente pode ser, num ponto de vista mais abrangente, tendo em conta toda esta queda, aquilo que pode ser a divergência entre estes mínimos. A verdade é que também esta queda acaba por ter
deixa-me só mudar aqui a cor, acaba por ter, neste caso, uma curvatura diferente. Portanto, a velocidade da queda acaba por ser um bocadinho menor. E, portanto, ele acaba por formar aqui uma tentativa de formar uma espécie de chão. Se eu reduzir o time frame e se olhar agora para o gráfico a 1 hora, eu vejo que aqui sim, reparem, não há, aliás, já há divergência outra vez, mas era muito importante existir esta divergência nesta última queda. Reparem que está a ser formado neste momento aqui um duplo fundo. Um duplo fundo exatamente perto da zona dos $3.500, que acaba por ser, obviamente, um número importante. E se nós aguentarmos acima deste valor, que é melhor olharmos para 30 minutos, se nós aguentarmos acima deste valor, eu acredito que possamos ter uma correção mais agressiva. Não quer dizer que vamos outra vez voltar para os $10.000 ou para os $20.000, mas a pressão baixista que teve como consequência esta queda acaba por, nesta fase, estar mais limitada. O que é que eu acredito que pode acontecer a partir daqui? E realmente é pena nós não termos feito aqui um mínimo, porque com este mínimo validávamos aqui a divergência e, portanto, era provável que a nível técnico a pressão vendedora perdesse mais força nesta altura e pudéssemos ver já uma correção a surgir. Mas o que é que eu acredito nesta altura? Acredito que eventualmente podemos ter aqui uma correção mais forte depois de formarmos este duplo fundo. Uma correção que essencialmente viria também corrigir toda esta última queda. Deixem-me só mudar aqui. Vou colocarmos aqui outra cor. E, portanto, eu diria que, eventualmente, poderíamos ter uma primeira correção até ao nível aqui, mais ou menos, dos $4.600. Ou seja, uma subida que ainda assim seria bastante agressiva. Estamos a falar de uma subida mais ou menos de 20%. Mas que não quer dizer que seja uma recuperação ou uma inversão. É única e exclusivamente uma correção de todo este movimento descendente. Ou seja, não vale a pena nós, nesta altura, estarmos a pensar sequer numa recuperação do preço da Bitcoin. Isso está completamente fora de questão, na minha opinião. E uma recuperação, quando eu digo recuperação, é anular praticamente todo o movimento de descida que teve desde o início deste sell-off, aqui perto dos $6.500. Portanto, $6.300, $6.500. Portanto, na minha opinião, está fora de questão eliminarmos completamente esta queda. Mas acredito que vamos ter aqui um ligeiro alívio do preço. E depois vai ser uma questão de perceber qual é que é o sentimento geral. Um sentimento de maior apetite pelo risco, também fruto um pouco daquilo que são as notícias, e nós já vimos aqui algumas notícias positivas a surgirem, ou se, por sua vez, vamos provavelmente assistir a um fecho de posição de quem andou a comprar na tentativa de encontrar fundos. E digo-vos aqui uma situação. Reparem porque é que eu acho que eventualmente isto vai acontecer. Reparem que, quando tivemos o breakout dos $6.000, houve muita gente, obviamente, a comprar nos $6.000. E muitas pessoas que, se calhar, que era a primeira compra que estavam a fazer, a primeira tentativa, esperaram muito tempo para comprar Bitcoin, viram que a Bitcoin estava perto dos $6.000, achavam que era um mínimo, que era um fundo, decidiram comprar. Provavelmente são pessoas que, quando virem as suas perdas ser recuperadas, vão vender novamente. E o mesmo aconteceu, precisamente nesta zona, onde expectou-se que estaria a ser formado um fundo, aconteceu o mesmo nesta zona e aconteceu o mesmo nesta zona. Portanto, são zonas de acumulação, se vocês repararem. O que é que eu acredito que pode acontecer quando voltarmos até esta zona? Toda a procura que existiu aqui durante este período de acumulação, quem entrou numa situação de perdas, eventualmente, quando se vir a recuperar, vai fechar as posições para evitar ter perdas maiores e para sair sem grandes perdas ou com um pequeno lucro. Ou seja, quem andou a comprar nesta queda, eventualmente numa situação em que está positiva, é capaz de ter de fechar as posições para não estar a manter o seu risco no mercado. Portanto, é isto que, na minha opinião, pode ser também uma razão da pressão vendedora a poder surgir assim que possamos ter aqui uma correção. Mas a verdade é que, para já, esta zona de acumulação está a funcionar bem. Também a outra funcionou antes de termos aqui um sell-off maior. Mas a verdade é que também, quando temos estes movimentos de sell-off, cada vez mais eles estão a ser recuperados. Reparem que, nesta onda aqui impulsiva,
não existiu recuperação. Ou seja, tivemos toda esta amplitude de queda e não tivemos recuperação. Nesta, tivemos toda aqui uma queda agressiva e tivemos um bounce inicial, que depois nos levou outra vez a cair. Esta última queda já nos trouxe aqui uma amplitude maior, aliás, uma amplitude menor face às quedas, porque não foi uma queda tão agressiva como a queda 1 e a queda 2, mas de seguida trouxe-nos uma recuperação praticamente automática, que nos levou depois então a fazer este mínimo nesta zona. Portanto, eu acredito que esta zona dos 3.500, e eu não quero estar obviamente a fazer futurologia, porque aqui ninguém adivinha nada, é impossível, isto é tudo expectativas com base na análise técnica, mas eu diria que temos uma grande hipótese de ter os 3.500, a zona entre os 3.600 e 3.500 dólares, como um possível fundo para a Bitcoin. O que não quer dizer que seja um fundo, portanto, um mínimo anual ou um mínimo que possa vir a surgir durante bastante tempo, nada disso, longe disso até, mas acredito que possa ser um primeiro fundo desta grande queda que aqui tivemos, para podermos ter uma recuperação mais forte, e reparem que se nós subirmos dos 3.800 para os 4.700, estamos a falar de uma subida bastante agressiva de 20%, praticamente, mas acredito que possamos ter este primeiro bounce a surgir, e depois, óbvio que é impossível estar a fazer futurologia a partir daí, vai depender de muitas coisas, mas naturalmente que depois vamos ter de reavaliar a situação. Mas muita atenção ao facto desta poder estar essencialmente para já a ser uma zona de fundo para a Bitcoin. Portanto, eu acredito que esta zona seja uma zona onde faz sentido iniciar posições compradoras. Que se cair mais, obviamente, para quem está no longo prazo, também faz sentido voltar a acumular. Não devem entrar com 100% do capital nesta zona, como é natural. Mas creio que para tentar realizar aqui uma mais-valia de 20%, eu creio que seja possível este bounce surgir a partir daqui. Caso consigamos ter aqui uma continuação da pressão baixista, que, sinceramente, da minha ótica, é difícil que ela surja apenas pelo facto deste movimento de queda estar extremamente exausto, acredito que o próximo target seria os 3.000 dólares. E os 3.000 dólares porquê? Porque reparem que é aqui uma grande zona de suporte. Já serviu aqui como grande zona de resistência, se vocês repararem aqui no passado. Já serviu como grande zona de resistência para a Bitcoin. Portanto, estávamos o ano passado aqui em junho. Portanto, tínhamos tido aqui uma tentativa de quebra em alta, correção, tentativa outra vez de quebra em alta, até que quebrou, retestou e depois foi o que aconteceu, o que vimos, uma subida até aos 20.000. Mas eventualmente este pode ser uma próxima zona de suporte caso haja aqui um breakout destes mínimos dos 3.500. Outra razão pelo qual eu acredito que estes 3.500 podem eventualmente ser uma forte zona de suporte para a Bitcoin. Reparem naquilo que está a ser o order book neste momento de todas as exchanges. Portanto, aqui é a pressão compradora, portanto é o interesse comprador, são as ordens de compra colocadas e aqui são as ordens de venda. Eu aqui tínhamos falado sobre a hipótese de termos aqui um primeiro bounce até à zona dos 4.500, 4.600 mais ou menos. Se nós olharmos para aquilo que é o order book, reparem no muro que está aqui a ser formado nos 3.500. É um muro brutal. Portanto, é um muro muito agressivo. Aliás, vocês têm aqui um nos 3.600. Portanto, quando ele tem aqui uma subida grande, significa que há muita acumulação de ordens compradores, portanto, de ordens pendentes, de buy limits, neste caso, aqui nesta zona dos 3.600. Há também aqui nos 3.500. Reparem como sobe aqui entre os 3.501 e os 3.500. Portanto, muitos buy limits aqui a surgirem. E, portanto, assim, caso haja uma queda do preço até aos 3.500, eu acredito que esta zona esteja a ser suportada, para já, por todas estas ordens de compra que aqui estejam. Por isso é que creio que vai ser difícil, e não digo aqui que não vá acontecer, atenção, não é isso que eu estou a dizer, mas creio que de um ponto de vista técnico, tendo em conta aquilo que é a avaliação deste order book, creio que é difícil nós conseguirmos ter uma queda muito impulsiva abaixo dos 3.500. Acredito que possamos ir lá testá-los, mas caso haja esse reteste, estamos aqui protegidos por todo este muro aqui de ordens pendentes que existe. E depois reparem que, se formos ver o order book dos 3.750 até aos 4.000, reparem que não há aqui grandes muros a ser formados. Reparem que todas as ordens aqui de venda são
são ordens mais ou menos aqui homogéneas, portanto, não há estes grandes muros. O que faz com que as vendas sejam diluídas por uma subida do preço normal. Ou seja, não há ali grandes ordens que possam criar pressão na queda do preço. Portanto, esta é outra razão pelo qual eu acredito que, eventualmente, esta zona dos 3.500 acaba por estar a ser, para já, extremamente bem protegida. Vamos ver, obviamente, se isso acontece ou não. É sempre difícil estarmos, para já, a antecipar. Esta análise técnica vale sempre o que vale, mas o que eu vos quero aqui, obviamente, mostrar é razões para vocês pensarem, por um lado, que sim, que faz sentido, e dar outras razões para o lado oposto, obviamente. Outras duas coisas interessantes que eu vos queria aqui mostrar. Já agora, só olhando aqui para o CoinMarketCap, neste momento, uma ligeira recuperação do market cap nestas últimas 24 horas, mais ou menos. Portanto, óbvio que sofremos aqui uma queda muito impulsiva daquilo que foi o market cap. Voltámos a valores de há mais de um ano atrás. Obviamente que estamos a falar aqui de quedas muito agressivas. Tivemos aqui um pequeno bounce desde ontem, o que é normal. Portanto, depois destes movimentos aqui impulsivos, é normal que haja sempre aqui algumas correções. Reparem que, se vocês gostarem de fazer análise com base na teoria de Dow, na teoria das ondas de Elliott, este é um movimento muito interessante de se estudar. E por isso é que eu acredito que possamos estar aqui numa fase final, numa fase de exaustão, precisamente por causa da forma como estas ondas estão a ser formadas. Portanto, para quem goste de fazer uma análise, é o meu caso, eu sigo muito a teoria de Dow e a teoria das ondas de Elliott. Não uso tanto indicadores, como vocês já devem ter percebido. Portanto, o gráfico aqui está limpinho de indicadores, só tenho aqui o RSI para ver realmente a validação das divergências, nada mais do que isso. Mas se vocês gostarem da teoria das ondas de Elliott, é realmente um movimento muito interessante de se avaliar. Mas olhando aqui para o mercado no geral, vemos tudo praticamente verde, o que é normal. Portanto, tivemos quedas muito agressivas, estamos agora a ter ligeiras correções. De reparar também que são normalmente as altcoins agora as que estão a sofrer bounces maiores. Eventualmente, algumas tentativas também de apanhar estas moedas com pouca liquidez num valor mais baixo e levá-las para cima para aproveitar ali um pequeno pump and dump. Mas essencialmente agora o que estamos a assistir é à consolidação deste último movimento de queda, que lá está, como vos digo, pode ou não, na minha opinião, pode ser precisamente um último movimento mais impulsivo de queda. Olhando para outra situação muito interessante, que eu gosto também sempre de verificar, que é o número de pesquisas no Google Trends. Isto é importante porque, quer dizer, não tem uma grande importância, mas tem um interesse curioso. Quanto mais, normalmente, este gráfico das pesquisas no Google acaba por ter aqui alguma correlação também com o preço, pelo interesse que está a ser gerado. Claro que nós aqui estamos só a ver as procuras web pela palavra Bitcoin, mas a verdade é que, se nós olharmos para aquilo que aconteceu nestes últimos 12 meses, vemos obviamente que em janeiro e final do ano passado, e janeiro, obviamente que aqui as procuras eram gigantes. Entretanto, o interesse acabou por desvanecer, como é natural, também com a queda do preço da Bitcoin, com menor interesse pela área das criptomoedas e da área do blockchain. Isto acabou por desvanecer, mas os projetos foram-se construindo, as coisas foram evoluindo, e a verdade é que com esta queda estamos a voltar a ver um aumento das pesquisas no Google. Claro que provavelmente as pessoas, para saberem porque é que caiu o preço, podem eventualmente estar interessadas nisso, mas a verdade é que está a ser falado, está a ser procurado este termo, e é uma coisa curiosa também de ser avaliada. Não quer dizer que a subida, obviamente, das procuras vai levar a uma subida do preço, nada disso, não tem uma correlação totalmente direta, mas é interessante vermos que o interesse está a voltar a existir e, eventualmente, reparem aqui nos últimos 3 meses, assistimos aqui a um máximo nestes últimos 3 meses, e, eventualmente, pode ser um indicador interessante no curto prazo de vermos como é que isto depois se traduz também na evolução do preço, até porque, reparem, quem tem interesse em entrar em Bitcoin, obviamente que não tem tanto interesse agora porque isto está a cair, mas se assistirmos a uma pequena correção, é o suficiente para existir eventualmente maior procura, e por isso é que estas pesquisas no Google também são interessantes de ser avaliadas. Em relação a notícias, uma notícia aqui interessante deste fim de semana, o facto do Estado de Ohio aceitar o pagamento dos seus impostos através de Bitcoin. Isto é muito interessante e é o primeiro Estado
americano que permite isto. Aliás, o Ohio é mesmo um estado muito progressista no que diz respeito à introdução da tecnologia de blockchain, à introdução da utilização da Bitcoin. E é curioso ver como acaba por ser oficial que isto já permite, que este Estado já permite precisamente o pagamento, neste caso, de 23 impostos a serem pagos em Bitcoin. Portanto, deixo-vos aqui uma notícia curiosa e uma notícia que também acaba por ser interessante e uma lefada de ar fresco naquilo que é este mercado que temos visto nestas últimas 4 semanas. Tem sido, obviamente, um mercado devastador para quem tenha entrado, principalmente nestas últimas semanas, e para quem tenha entrado, quando estávamos ali perto dos $6.000, obviamente que é normal que cause uma grande apreensão toda esta queda, mas a verdade é que as coisas estão a acontecer, os projetos estão a ser feitos, as coisas estão a ser construídas e as notícias, apesar de tudo, têm saído muitas notícias positivas em relação àquilo que é a tentativa de adoção em massa desta tecnologia, que não tem necessariamente de ser Bitcoin. Bitcoin é apenas o maior benchmark para este mercado de criptomoedas, até porque é a maior criptomoeda e 50% do mercado de criptomoedas é Bitcoin, portanto é o mais importante, obviamente, analisarmos, mas não deixa de ser curioso esta notícia. Eu acredito que iremos ver notícias muito ou mais interessantes do que estas a surgirem num futuro próximo. Posto isto, não sei se mais alguém tem aqui alguma questão em relação aqui à Bitcoin ou algum tema relacionado com os criptos. Tenho aqui algumas questões Qual a perspectiva próxima para as criptos com a saída dos cartões de crédito? Bom, isto acaba por ser uma questão que depende sempre, não é? Nós não temos, eu aqui não sei o que é que se refere aos cartões de crédito, se é a projetos como o 10X ou como outros projetos que permitam a utilização ou levantamento de criptomoedas através de cartão de crédito. Não sei se é isto que se refere ou não, ou se é os depósitos nas exchanges através de cartão de crédito. Não sei se será isso, mas a verdade é que para entrar dinheiro no sistema não é isso que vai fazer diferença. Quer dizer, o que nos interessa nesta fase é realmente a introdução do capital institucional, é a introdução de ferramentas como os ETFs ou como a BACT, que nos vai trazer a introdução de dinheiro institucional, a introdução dos grandes fundos de investimento a poderem alocar capital neste tipo de mercado. Pergunto-me aqui em relação a Ripple, neste caso não é Ripple, é XRP. Assim, sinceramente, eu vou ser sincero, a nível pessoal, eu nunca fui um grande adepto de Ripple, até porque nunca acreditei muito neste projeto. Não que não se faça sentido, que faz todo o sentido, obviamente, mas naquilo que se pode considerar uma criptomoeda, pela sua centralização ou pelo facto de também não utilizar uma blockchain, aquilo que eu acredito é que o mercado vive muito de hypes e eventualmente esta subida acaba por ser alguma tentativa de cobertura. Ou seja, se eu tenho Bitcoin e acredito que a Bitcoin vai cair, das duas uma, ou traduzo, ou vendo as minhas Bitcoins e transformo-as em euro, ou transformo numa stablecoin como a Tether ou como o USDT, o USDC ou qualquer outra stablecoin que neste momento existe no mercado, ou posso converter a minha Bitcoin numa outra moeda que eu acredito que vá desvalorizar menos face ao dólar do que a Bitcoin. Eu acho que Ripple teve muita procura, não só por ter estado a ser alvo de um hype bastante grande nestas últimas semanas, até pelas notícias que saíram, com as grandes introduções dos bancos a utilizarem o sistema, o protocolo de Ripple Labs. Eu acredito que essencialmente foi muito este hype que fez com que muita gente que tinha Bitcoin acreditasse um bocadinho mais neste projeto de Ripple e convertesse as suas Bitcoins para se proteger da queda que a Bitcoin estava a ter. A verdade é que se formos a ver Ripple frente a dólar, reparem, se olharmos aqui em Ripple frente a dólar, a verdade é que também já anulámos toda essa queda. Portanto, é verdade que não caímos tanto como caímos em Bitcoin, porque se eu olhar aqui para o que aconteceu em setembro, até estamos positivos face ao mínimo de setembro, mas também toda a excitação inicial acabou já por ser anulada. Ainda assim, obviamente que é a moeda que mais forte está, creio eu, se olharmos aqui
Mesmo assim, desde há um mês caiu 21%, mas se eu olhar, por exemplo, desde o início desta queda, que foi, portanto, a Bitcoin quebrou os 6 mil dólares aqui a 12 de novembro, portanto, se eu colocar aqui desde o dia 12 do 11 de 2018, o Ripple está obviamente também negativo, não tanto, mas reparem, está a perder também 31%. Portanto, acaba por ter sofrido na mesma, não de uma forma tão agressiva. Reparem que projetos como, por exemplo, o Bitcoin Cash, devido a todas as guerras que surgiram no fork desta moeda, acabou por obviamente cair mais, 67%, mas Ripple ainda assim também sofreu uma queda de 31%. Portanto, não estamos a falar de um ativo que acabou por valorizar durante este período. Portanto, caiu foi um bocadinho menos. Ora bem, posto isto, ficamos por aqui neste final. Espero que tenham gostado, espero que tenha servido também para perceberem um bocadinho aquilo que está a acontecer neste momento no preço. Portanto, ficaram aqui com a minha opinião em relação à abordagem técnica que se pode fazer neste momento àquilo que está a acontecer ao preço da Bitcoin. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade para entrar em contacto por e-mail ou através de mensagem pelo Facebook ou pelo YouTube. Da minha parte, então, tudo. Desejo a todos a continuação de um ótimo dia, bons negócios e até amanhã.